Uma boa tarde para todos que estão escutando. Desde criança eu cresci com a imagem de que sogra era quase que uma segunda mãe. Isso não aconteceu por acaso. Minha mãe falava da minha avó paterna com carinho que transbordava em seus olhos. Meu pai morreu ainda muito jovem e a mãe dele, a minha avó Dona Dorvalina, acolheu minha mãe como se fosse filha do ventre e não porque casou-se com meu pai. Cresci vendo as duas como amigas, confidentes e mulheres que se amavam e se cuidavam, sem nenhuma amarra de obrigação. Era algo realmente lindo de se ver. Talvez por isso eu nunca temi o que tantas outras mulheres temiam, a própria sogra. Sempre achei um grande exagero aquelas histórias de rivalidade. No fundo eu achava que se você tratasse com respeito e carinho a pessoa, sempre receberia o mesmo. Foi assim com meus primeiros relacionamentos, algo sempre simples e recíproco. Até que eu conheci Marcos quando estava com 24 anos de idade. Ele era divertido, carinhoso e parecia ter os pés sempre no chão. Namoramos por quase 2 anos antes de nos casarmos. Nesse tempo, a mãe dele, Dona Nair, foi muito educada comigo. Sorria, fazia questão de me elogiar na frente dele, me servia sempre café e bolinho quentinho quando ia à casa dela. Mas ela não era uma mulher muito afetuosa, apesar disso, dava para notar. Também nunca havia sido grosseira. Aliás, era, mas eu não notava. Confundia apenas aquilo com as durezas que ela havia passado na vida. Minha avó Dorvalina, com quase 80 anos, me deu certos alertas. O primeiro aconteceu durante uma tarde de almoço de domingo, quando Dona Nair foi na minha casa para almoçar. Isso porque minha avó notou um comentário estranho vindo daquela mulher. Ela disse que mulher que trabalhava fora era uma desgraça para dentro de casa. Minha avó me disse que ela falou aquilo olhando para mim, mas eu nem notei. Falou que ela franziu a testa murmurando aquilo. Cuidado com quem faz esse tipo de comentário, minha filha. Minha avó falou naquela época, mas eu achei que era apenas exagero. Já o segundo alerta veio numa situação que eu não consegui esquecer. Era aniversário do Marcos. Dona Nair resolveu fazer um almoço em sua casa chamando minha mãe e minha avó. Comprei uma camisa linda para ele. Mandei fazer um embrulho lindo. Quando ele abriu, adorou. Me agradeceu me dando um beijo. Já a mãe dele no mesmo instante me disse: "Minha nossa, não combina com ele não, Susana. Você ainda não pegou o gosto do meu filho?" A mesa inteira ficou em silêncio. Eu dei um sorriso meio sem graça. Minha avó por baixo da mesa apertou minha mão. Apenas me disse depois: "Não é todo veneno que mata rápido, minha filha. Alguns deles matam lentamente." Naquela tarde entendi melhor o que ela estava dizendo. Mas eu amava aquele homem. Quando ele me pediu em casamento, eu aceitei de olhos fechados. Literalmente assim. Me recusei a enxergar qualquer sinal que fosse. Casamos numa cerimônia simples. Eu estava feliz e apaixonada, com muitos planos e sonhos. Nos 2 primeiros meses tudo parecia perfeito. Depois começou todo um processo de desconstrução, que era como minha avó havia dito, lento e disfarçado, mas altamente corrosivo. Dona Nair nos visitava umas 3 vezes por semana, sempre sem avisar. Entrava, criticava a comida, a organização da casa. "Tem muito sal, Susana?" Ou então não tinha sal nenhum. "Esse incenso não te dá dor de cabeça, não?" Ela perguntava de um cheiro ou outro que eu usava na casa. "Nossa, essa cortina tá parecendo pano de chão." Ela falava me criticando. Eu respirava fundo. Meu marido ria pra mim balançando a cabeça. "Não liga não, ela é assim mesmo. Conversa com a minha irmã pra tu ver." E segui o baile. Em todas as reuniões de família, ela sempre fazia questão de me diminuir com palavras doces. "Susana é muito boazinha, só falta aprender a cuidar direito do Marquinhos." Ou então: "Ela até que é esforçada, sabe? Mas cozinhar mesmo não sabe nada ainda. Mas até que lava uma roupa direitinho." Ela usava sempre um tom leve que fazia com que as pessoas sorrissem. Todas menos eu. Tentei conversar com Marcos algumas vezes, mas ele desviava. Dizia que era exagero meu, que eu não entendia o jeito da mãe dele. Mas eu via cada vez mais que a minha avó estava certa, que aquela era a forma dela de me envenenar aos poucos, de me ferir sem deixar marcas visíveis.
Meu marido estava cego, ou na melhor das hipóteses era filho dela e não aceitava como a mãe realmente era. Mesmo assim, eu nunca o rebati. Nunca fui desrespeitosa com aquela mulher. No fundo, eu sabia o quanto Marcos amava a mãe dele. Se eu a enfrentasse, ele iria se virar contra mim. As coisas pioraram muito depois do nosso terceiro Natal. Havíamos ido passar na casa da irmã dele, a Denise, uma moça que era doce e observadora, sempre muito atenciosa comigo. Durante a ceia, Dona Nair soltou mais uma das pérolas dela. Tá vendo como que Marquinhos emagreceu, Denise? Essa menina não tá alimentando ele direito, não. Eu abaixei os olhos envergonhada. Foi aí que Denise tomou as minhas dores, sem que eu nem esperasse, algo que o meu marido que tinha que fazer. Depois da ceia, ela chamou o irmão no canto da sala. Eu pude escutar apenas um pedaço da conversa, mas foi o suficiente para que estremecesse o chão sob meus pés. Até quando você vai permitir que ela faça isso com sua mulher, Marquinhos? Que tipo de homem que você é? Nossa mãe tá te cegando. Naquela noite algo mudou para ele. Pela primeira vez, ele bateu de frente com a própria mãe. Falou que não admitiria mais desrespeito comigo, que ela não entraria mais na nossa casa se fosse para fazer aqueles tipos de comentário. Nas semanas seguintes, ela não deu as caras na nossa casa, ignorou até mesmo os telefonemas dele. Foi quando descobrimos que eu estava grávida do nosso primeiro filho. Quando aquela mulher se afastou, pensei que aquele inferno havia acabado. O que eu não sabia é que estava apenas começando. Bastou que Marcos cortasse as relações com Dona Nair para que o inferno de verdade acontecesse nas nossas vidas. A ausência dela é tipo aqueles silêncios que precedem uma tempestade. Cerca de um mês depois do sumiço dela, a irmã de Marcos me ligou chorando. Falou que a mãe estava muito estranha, que desaparecia por horas, alegando que ia à farmácia ou visitar uma amiga, mas que depois voltava esquisita e trancava-se no quarto falando sozinha. Foi então que Denise descobriu o que a mãe estava fazendo. Ela havia descoberto um câncer de mama e se tratava na cidade aqui ao lado. Sentei com meu marido e disse que ele devia procurar pela mãe. Marcos fez imediatamente o que havia dito. Só que foi ela quem não aceitou. Disse que não nos queríamos na vida dela. Denise tentou convencer a mãe de que ela também precisaria da nossa ajuda. Mas a mulher era taxativa. Falou que só falaria com Marcos se eu não estivesse mais em sua vida. Que eu não era mulher para ele. Que era para que Denise me dissesse isso. E que se eu não saísse da vida dele por bem, eu faria por mal. Denise nos contaria isso apenas depois de descobrir tudo. As coisas na minha casa começaram a ficar ainda mais difíceis. Foi nessa época que a nossa vida se transformou num verdadeiro desespero. Eu tive que me afastar do emprego, porque acabei descobrindo que a minha gravidez estava com risco. Eu tinha sangramentos constantes. Marcos chegava em casa estressado, passava o tempo livre todo no celular, ao qual eu descobriria que estava jogando. Começou até a beber. Em algumas ocasiões ele me ofendeu, falou que eu dentro de casa havia mudado muito e que estava lhe dando azar em seus jogos. Em uma ocasião a luz da nossa casa foi cortada porque ele gastou todo o salário no jogo. Naquela noite eu fiquei desesperada. Quando fui questioná-lo, ele gritou na minha cara: se você não tivesse afastado minha mãe, ela podia ajudar a gente agora. E quanto à sua, ela vai nos ajudar? Acabou que foi ela mesma quem ajudou. Ou melhor, a minha avó. Foi ela quem pagou nossa conta de luz. Me emprestou o dinheiro suficiente para que eu pagasse as 2 contas atrasadas. Naquela época eu me senti muito sozinha, Luísa. A pior solidão é a do abandono emocional. Mas eu me apeguei a Deus e segui em frente. Eu precisava. Ainda tinha muita coisa para enfrentar na vida. Estávamos passando por muito aperto. Se não fosse minha mãe e minha avó, eu nem sei o que faríamos. Meu marido perdeu o emprego. Ficamos sem ter até o que comer dentro de casa. Foi então que Denise descobriu algo que nos tirou o chão. A mãe dela tinha pedido que ela fizesse 2 transferências via Pix. Falou que era para um mascate que vendera ali um espelho. Para Denise aquilo era normal. A mãe não mexia com o banco e o nome era de um homem comum para ela. A princípio não desconfiou de nada,
Porém, numa ida ao médico na cidade onde a mãe dela fazia o tratamento, ela viu um cartaz colado no poste. O nome do homem ao qual saía o comprovante do Pix era o mesmo. Denise estranhou aquilo. Ligou os pontos e então confrontou sua mãe. Foi quando a verdade veio à tona, Luísa. A mulher foi muito clara com ela. Falou que havia oferecido dinheiro para o homem, mas que só pagaria se desse certo. À medida que a minha vida ia sendo destruída, ela ia realizando o pagamento. Você pode imaginar para mim como foi difícil ouvir aquilo da minha cunhada? Ela então disse que foi procurar aquele homem. E ele disse que ela tinha mexido com uma entidade que não era apenas uma superstição, que eram forças reais. E que podia sentir isso se entrasse na nossa casa. Lembrei-me que eu comecei a ter insônia e ver vultos lá dentro. Por mais de uma vez eu sonhei com a minha avó gritando para que eu saísse de casa. Quando eu deixava meu quarto, Denise estava do lado de fora, me estendendo a mão. Sonhei isso umas 3 vezes e o sonho era sempre igual. Denise falou que não tinha dinheiro para dar para o tal homem, mas que havia oferecido um relógio que era da mãe dela. É claro que o homem aceitou e acabou contando tudo o que aconteceu. Sabe o que a minha sogra tinha lhe pedido? Que me afastasse do meu marido e que eu também perdesse o bebê. Falou que assim meu marido podia encontrar uma pessoa melhor do que eu. Nos dias que se passaram, Dona Naí foi internada, Luísa. O câncer dela havia avançado. O pior de tudo foi que Denise também foi diagnosticada tempos depois com a mesma doença. No fim, eu tive que ajudar a filha dela a cuidar daquela mulher. O que eu posso dizer para vocês é que eu não lhe guardava mágoa, principalmente depois de tudo que acompanhei no fim da vida dela. Mas também não posso mentir de que as cicatrizes ficaram. Com muita dificuldade eu consegui perdoar a minha sogra para que ela partisse em paz e que ficasse nas mãos de Deus o seu julgamento. Nos últimos meses de vida dela, Dona Naí definhou no leito do hospital da cidade vizinha. Um corpo arrogante que antes parecia inabalável, agora era apenas pele e olhos fundos. O filho dela se afastou, não conseguiu perdoar a própria mãe. Denise descobriu que tinha o mesmo câncer e teve que começar também um tratamento. Sobrou então para mim cuidar daquela mulher, ao qual eu me submeti prontamente. Eu precisava encerrar aquele ciclo olhando nos olhos da mulher que destruiu a minha vida. Precisava entender por que ela me odiava tanto. Uma vez na madrugada ela me chamou com uma voz fraca. Chorou muito diante de mim. Pouco antes de morrer segurou minha mão e pediu com força. Você é muito melhor do que eu. Me perdoe. Eu não consegui responder com palavras. Apenas segurei a mão dela de volta e assenti com a cabeça. Se tenho algo que posso dizer para vocês com tudo isso é que tomem muito cuidado com o tipo de relações que vocês estão plantando. O mundo gira, ele não para nunca e tudo acaba voltando para nós. Seja sempre leve com as pessoas, porque não sabemos do nosso fim. Nunca sabemos com quem realmente teremos de contar no fim de nossas vidas. Infelizmente, o meu casamento não sobreviveu ao vício de Marcos. Ele foi se entregando cada vez mais depois da morte da mãe. Já Denise, graças a Deus, está muito bem. Venceu a doença e hoje é uma pessoa muito feliz. Já eu segui com a vida. Criei o meu filho com a minha mãe. Eu sei que muitas pessoas dizem que é possível reverter a maldade que é feita através desses trabalhos, mas eu digo por experiência própria que nem sempre é assim. Veja tudo o que aconteceu com a minha vida. Creio que tenha me salvado e também a minha família tenha sido a minha fé em Deus e todas as orações. Acho que foram elas que livraram meu filho do pior. Mesmo assim, eu sigo apavorada que ainda algo possa acontecer a ele. Talvez eu estivesse exposta ao mal que ela me ofertou espiritualmente na época. Eu sei que pode parecer injusto e até inacreditável para muita gente, mas para quem já viveu o que vivi na pele sabe muito bem que não é. Escolhi, no entanto, não devolver na mesma moeda. Só que quando eu soube da condição de saúde dela, eu não posso mentir que não acreditei que era uma resposta divina. Eu sei que muitas pessoas estão doentes, Luísa, e que não mereciam viver a condição que vivem. Nem eu estou dizendo que ela devia passar por tudo que passou, mas o fim de algumas pessoas vem como ensinamento, para nos mostrar a não sermos como elas são.
Queria apenas dividir isso com seus inscritos. Me pergunto com quantas mais pessoas já aconteceu esse tipo de coisa. Uma boa tarde para todos vocês.